Fala aí, meu povo, tudo bom com vocês? Hoje, Arcane chega ao fim. Chegou ao fim, né? E é uma série que deu muito o que falar ao longo dos últimos 2 anos, né? 3 anos, na verdade, desde da primeira temporada, em 2021, até essa segunda temporada, em 2024. Ela lançou esse formato de lançamento de série como uma série-evento, onde cada ato da série foi pontuado por eventos na vida real. A gente até fez a watch party do primeiro episódio, do primeiro ato. E são várias coisas que a Riot conseguiu meio que inovar nessa parte, sabe? E não somente isso, porque essa inovação ela demanda engajamento. E esse engajamento existiu. Porque se o público não tivesse engajado na ideia de Arcane, se o público não tivesse gostado dos personagens, da trama, do desenvolvimento e de tudo que estava por trás disso, essa ideia nunca teria fluído, nunca teria existido. Então é muito bom que tenha sido assim e que tenha dado certo. Eu primeiro vou pedir para vocês encarecidamente que vocês se inscrevam no canal, deixem seu joinha, tá? Comenta aqui embaixo qual foi o seu momento favorito ou o seu episódio favorito e qual foi o seu ato favorito de Arcane. E aí eu vou fazer um vale tudo, desde o ato 1 até o ato 6, entendeu? Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Ato de 1 a 3 da primeira temporada e ato de 4 a 6 na segunda temporada, beleza? Então vamos lá, meus amigos. O que eu posso falar sobre essa terceira parte? Primeiro eu vou tirar uma coisa do caminho. Não foi a minha parte favorita, tá? Eu acho que ela teve uma coisa muito parecida com Star Wars, a primeira trilogia, onde o primeiro filme, episódio 4, é ok. O segundo filme, que é o Império Contra-Ataca, é um dos melhores filmes de Star Wars já feitos, até por questões de plot twists e várias coisas. E o terceiro filme, ele dá uma baixada de volta. Mas ele é um filme satisfatório, porque ele tem conclusões, ele tem finais, ele tem fins de jornada. E então, dá pra dizer que Arcane segue mais ou menos essa base. A gente começa Arcane confirmando já uma das coisas que eu tinha pensado e comentado no segundo vídeo. Multiverso. Tá? Uma das coisas que a gente pode notar é que Arcane ela é uma série que se ambienta num universo paralelo. O próprio universo de Arcane é uma realidade, uma linha do tempo paralela. Assim como é retratado pelo Echo ao ir parar em outra linha do tempo e pelo Jace ao ir parar ainda em uma terceira. Outra coisa esquece vazio. O pessoal fala, porque Void, não sei o que. Poderia, mas não era. Eram autômatos, apenas autômatos. Então, por um lado, e magia selvagem misturada com tecnologia. Então, assim, por um lado, não estou surpreso. Eu achei realmente que essa parte da teoria era muito viajada, muito além. E era muito além de fato, era muito viajada de fato. Prosseguindo, né? A gente, nesse primeiro episódio, ele é um dos episódios mais bonitos da série. Provavelmente ele tá no meu top 3. Mas ele é um episódio sublime, lindo. Ele começa com uma grande confusão de alguém que está numa linha do tempo paralela. E aos poucos ele vai amolecendo. E vai percebendo que tudo aquilo era como poderia e talvez como deveria ser. E que ele, graças ao Heimerdinger, na verdade, é que o Echo consegue perceber o quanto ele estava errado, ou o quanto ele estava travado pelo medo. Uma coisa legal que vocês podem notar é que nesse episódio também tem uma referência às runas, que era o nosso sistema antigo de aprimoramentos no LoL.
a gente tem uma referência direta a elas, onde eles estão mexendo nos negócios, que são praticamente as páginas de runa que a gente tinha lá nos primórdios do League of Legends. E essas runas elas serviam de aprimoramentos específicos. Assim como a runa que o Jace carrega no braço dele, que é a runa de aceleração, que era uma runa que dava velocidade de ataque. Simplesmente uma runa que dava um pouquinho de velocidade de ataque para o campeão colocado nela. Pelo campeão em que ela fosse colocada. Então, esses foram alguns apelos nostálgicos legais. E a gente vai vendo que aos poucos o Echo ele vai se adequando àquela realidade, mas sem perder de vista o objetivo dele. Eu achei tão bom ver como poderia ter sido, tanto para ele quanto para Powder, para Jinx, né? Se um pequeno detalhe fosse mudado, sabe? A gente vê o quão importante era de fato essa figura paterna do Vander na vida deles. Porque enquanto no nosso universo o Vander desmorona e através disso eles perdem tudo, nesse universo é a Violet que desmorona, mas o Vander consegue mantê-las. Até porque a Violet era uma criança, mas como o Vander ele era realmente o centro daquela comunidade. Ele era um feixe luminoso no meio daquelas trevas e no meio daquela fumaça intoxicante de Zaun. E é interessante ver a Powder por outro lado, porque ela é definitivamente o maior gênio dessa obra, tá? A Powder, ela não tem Victor, não tem Echo, não tem Heimer. A Powder é o verdadeiro gênio de Arcane, tá? Inclusive, a palavra Arcane ela vai ser muito importante, porque ela marcou uma outra coisa que eu já tinha falado desde o começo dessa temporada. Mas vamos lá. A Powder, basicamente, ela é extremamente criativa, ela é extremamente inventiva, ela é que cria as novas ideias e as novas utilidades das coisas. Ela é que sabe como tirar o máximo proveito de cada situação. Talvez porque, desde cedo, desde a infância, ela tenha tido que lidar com o máximo, com o mínimo, tentando extrair o máximo do mínimo, entendeu? E quando a gente lida com esse tipo de situação, a gente acaba aprendendo a sempre dar mais do que 100%. E sempre a pensar fora da caixinha, fora da casinha. E a gente vê isso porque o Echo sozinho não estava conseguindo. O Heimer sozinho não estava conseguindo. O Echo e o Heimer não estavam conseguindo. Mas quando eles conseguem recrutar a Powder para ajudá-los, as coisas vão para um novo degrau, um novo patamar. Bom, do jeito ou de outro, foi muito bom, mesmo que seja numa realidade paralela, ver esses personagens sendo felizes. Ver esses personagens tendo uma vida tranquila. E a gente meio que vê, através da lente do Echo, a mesma coisa que o Jace viu. Ah, mas como assim, Bruno? Então. Aí a gente vai ter uma visão do que aconteceu com o Jace. O Jace ele vai parar numa realidade que é uma espécie de futuro, tá? E nesse futuro, todas as pessoas foram convertidas em autômatos e alguma coisa aconteceu em algum lugar no centro de Piltover aconteceu uma explosão e tudo ficou devastado. E nesse mergulho do Jace, ele vai encontrar, né, o mentor que deu a runa pra ele quando ele era novato, quando ele era criança, melhor dizendo, novato. Eu tô maluco, quando ele era novinho, né? E sim, isso comprova também que quem deu as runas pro Jace
foi o Victor. Tá? Sim, quem deu a runa para ele, quem deu início ao ciclo todo do Hextech foi o Victor. Porém, o buraco é mais embaixo, tá? Vamos lá. Basicamente, isso daqui vai ser um entrelaçamento, mas nessa parte aqui, assim, é curioso porque eu vou estar lidando com viagem no tempo e viagem interdimensional, mas nesse momento aqui a linearidade vai se quebrar, tá bom? Então eu vou citar coisas que só são reveladas no terceiro episódio, eu vou citar coisas que só são reveladas no segundo, para poder dar clareza a certas revelações, ok? Então basicamente esse Victor, provavelmente era o Victor Prime, ou seja, o primeiro Victor, tá? A variante 1, ou variante 0, vamos dizer assim. E esse Victor, ele chegou ao futuro, ele conquistou a gloriosa evolução, e ele transcendeu até mesmo a isso, voltando a ser humano. Porém, ele viu que aquela gloriosa evolução era vazia, porque enquanto todos tinham uma mente coletiva, todos estavam livres das emoções, todos eram máquinas de certo modo agora, só que todos também estavam livres da criatividade, dos desejos, de tudo que faz a gente ser humano. Então, a mesma coisa que nos faz ferir, nos faz ser belos e criativos e incríveis. Assim como o próprio Victor tinha falado no final do segundo ato. Tá? E o que ocorre? Quando essa conclusão foi alcançada por ele decidiu qual era o trajeto que ele tinha que seguir. E basicamente o trajeto que ele precisava seguir era voltar no tempo e fazer experimentos com realidades paralelas usando o Jace. Então o que ele faz? Ele retorna no tempo e a cada vez ele dá uma runa diferente ao Jace. E para incentivar essa fagulha, para fazer com que ele fosse... Talvez ele tenha até experimentado com outras pessoas, isso não fica exatamente claro. Mas ele volta ao passado para tentar criar alguma maneira para que ele mesmo fosse impedido antes de alcançar a gloriosa evolução. Então o Victor, ele deu início. Ele não foi o iniciador do Hextech, tá? Não foi ele que fez aquele primeiro avanço, mas ele foi o que fez isso no universo de Arcane. E ele, basicamente, ele volta para criar aquele ciclo várias vezes até achar um ciclo em que ele pudesse ser parado. E a única pessoa que ele viu chegar perto disso foi o Jace. Por isso ele confia ao Jace aquilo. E é por isso que o Jace, no final do ato 2, ataca o Victor. Então, faz muito sentido, sim. E aquela ação, ela precisava ser tomada. Mesmo que essa ação fosse desencadear o caminho da guerra que o Victor sabia que ele ia tomar. Porém, essa ação, talvez sem essa ação, fosse uma tomada pacífica e imparável, entende? Se o Jace não fosse lá atirar no Victor, eles não começariam a guerra, eles não chegariam naquele momento e consequentemente, ele não enxergaria a verdade. Se o Jace nunca tivesse atirado no Victor, se o Jace tivesse simplesmente aceitado e chegado na paz, o Victor ia continuar silenciosamente conseguindo a expansão e em algum momento iria fazer a singularidade, a anomalia, e iria novamente alcançar a gloriosa evolução. Por isso, as coisas precisavam ser como eram.
Curiosamente, o martelo do Jace original, o Jace desfaz o martelo para fazer uma tala, uma tala biônica, vamos dizer assim, uma tala para a perna dele, que quebra no meio da chegada desse lugar e tudo mais. E então a gente pensa, e o martelo dele? Então, quando o Victor vai dar essa tarefa pro Jace, ele também ele dá essa tarefa na frente do corpo do Jace convertido. O Jace tá autômato e segurando um martelo alterado pela anomalia. Então esse martelo anômalo era do Jace de uma outra dimensão, talvez do plano 0, talvez de outro plano. Mas basicamente foi esse Jace que fez com que as coisas ficassem diferentes. O que mais, né? Nessa primeira parte é basicamente isso. E o que a gente vê também? Heimer, Echo e Powder criando o dispositivo de retorno no tempo, que o Echo vai utilizar tanto no jogo, quanto nas outras questões, quanto no próprio Arcane, de maneira muito criativa. Só que esse dispositivo... Só que o que mostrou nessa realidade do Echo? Sabe qual era a grande diferença desse universo? Era que o Hextech não foi descoberto. O universo em que o Echo vai parar, junto com o Heimer, é um universo em que não existe Hextech. E sem a existência do Hextech, sem a existência da magia, tudo tá na paz. Eventualmente, eles desenvolveram tecnologia para parar os gases tóxicos, desenvolveram bases políticas entre Piltover e Zaun, e tudo é unificado e celebrado e pacífico. Então, o Echo, vê por um lado de esperança que o Hextech não é necessário, ou que o Hextech é o problema, porque até a própria Powder, ela não se tornou Jinx, ela não enlouqueceu, ela não surtou, ela não atacou, ela não destruiu nada. Porque então ela enxerga a esperança. E ele enxerga a esperança, na verdade. O Echo enxerga a esperança desse universo. Enquanto o Jace vê pela desesperança, pela quebra, né? E aí a gente vai ter o entendimento de como as coisas acontecem. E a gente vai ver o Echo voltar. Porém, não é só isso. Mas aí, quando a gente vai chegar na transição da história, no segundo episódio ainda, a gente tem no segundo episódio a gente vai ter, de fato, aí sim a gente vai voltar pro nosso tempo e ter uma noção do que aconteceu com cada pessoa. Basicamente, a Mel não era nada da Kayle, ela simplesmente é uma Targoniana. E aparentemente, o que isso me indicou? Tá? O que isso clicou na minha cabeça? Que a Ambessa foi abençoada com uma nova vida, foi abençoada pelo lobo, pelos Kindred. Porém, a bênção dela se transmitiu para essa criança que é filha dela com um Targoniano. Seria a Mel filha do Pantheon com a Ambessa? Não me arrisco a chutar, tá? Mas ela... Basicamente essa luz é magia aparentemente solar, tá? É uma magia magia targoniana, de fato. Então, quando a gente viu a Mel se libertar, ela até adquire aquelas marcas douradas
tradicionais de Targon. Então, a origem dela está intrinsecamente ligada a essa magia. Por outros lados, Caitlyn tá bolada e um pouco perdida. Violet tá lá de volta, mas ela acorda depois de estar apagada por muito tempo. Quando aconteceu toda a situação lá embaixo, as forças de Piltover recuaram às pressas e fugindo de um possível problema com Noxus, tá? E a Jinx tá pensando seriamente na Isha, e a Jinx foi presa pelas forças de Piltover. Mas ela também não resistiu. Tudo que ela se importava era saber se a Vi estava bem. A Jinx ela tá num ponto de depressão muito forte nisso daí. E ela fala que ela quer encerrar o ciclo. Ela quer parar com aquilo. Tanto que o nome do episódio é o Ciclo de Matança. Porque é um ciclo sem fim em que você começa a andar. E é uma lição que o próprio Silco tinha dado para ela durante a vida. E ela tem uma pequena alucinação / reminiscência, tá? Enquanto Ambessa começa a construir o seu exército e o Victor expande o seu controle de autômatos, o retorno da Mel para Piltover, ele é cheio de revelações e reviravoltas. O Jace ele começa sendo um grande pau no cu, porque ele também está todo revoltado, todo amedrontado, todo assustado. E ele, por conta disso, ele age como se a Mel tivesse participação em tudo aquilo, e ele acaba afastando ela, mas ela não é uma criança, e ela consegue convencê-lo, vamos dizer assim. Basicamente, ele sofre um ataque de um autômato do Victor. Ele transmite a consciência dele, ataca com o autômato. O autômato ele se move de uma maneira muito parecida com a Camille do LoL, que com certeza em alguma realidade ela sofreu um processo tecnológico bem parecido com o dos autômatos, tá? E eles enfrentam esse autômato, quase apanham, quase perdem pro autômato, mas conseguem eventualmente destruí-lo. Autômato esse que acaba virando o pilar da construção do Conselho de Guerra contra Noxus, e que faz finalmente com que eles comecem a derrubar as barreiras entre Piltover e Zaun. Porque eles entendem, ou pelo menos eles são forçados a entender, que eles têm que se unir, porque só com as forças deles aquilo não vai ser o bastante. A Vi acorda depois de estar apagada, desmaiada há um tempo. Quem estava observando ela, quem estava cuidando dela era o Loris. Ele realmente tinha uma conexão ali, né? Mas mal ou bem foi ela que fez ele voltar para a força, né? E aí, quando ela vai confrontar a Caitlyn revela que a Jinx está presa. E eu achei legal porque a gente viu um amadurecimento, tá? Primeiro, a Caitlyn não fugindo da culpa, tá? Admitindo que tinha culpa, que ela tinha culpa no cartório, que estava errada, que piriri pororó. E a Vi defendendo a irmã, falando: a Jinx salvou a sua vida, a Jinx salvou a nossa vida mais de uma vez.
e sem ter a menor obrigação. O seu plano, o seu jeito de agir, as coisas aconteceram desse jeito porque você não confiou nela. E ela fica puta quando a Caitlyn fala que a Jinx tá presa e não sei o que. A Caitlyn, ela ainda tenta falar diretamente com a Jinx no momento, que eu não sei até que ponto a Caitlyn tava tentando entender a Jinx, ou até que ponto ela tava fazendo aquilo tentando se entender. Porque a grande realidade é que a Caitlyn, ela até fala isso, que na verdade, ao odiar a Jinx, ela não estava odiando a Jinx. Ela precisava odiar a Jinx, porque aí ela podia não se odiar, ou ela poderia não olhar para os problemas internos dela. Aquela perseguição era a cortina de fumaça perfeita. Basicamente, né, a Caitlyn, ela cai num processo de cair em si, de perceber o quanto ela se deixou manipular, de perceber o quanto ela estava desumanizando as pessoas que ela perseguia, e na realidade eles eram muito humanos, até mais do que ela, teoricamente, mais do que ela foi nesse momento. Ela começa a perceber, ela já tinha começado antes, mas aí a gente vê mais claro que ela se torna pior do que aqueles que ela persegue. Ela se torna culpada pela dor de tantos outros devido ao jeito que ela tá agindo agora, entende? Então, basicamente, ela desculpa. Ela basicamente tem Jesus, desculpa, gente. Ela tem não é uma epifania, ela tem uma conexão com a realidade, uma queda de realidade ali. E quando ela se permite finalmente entender isso, mesmo que a Jinx fale, a Jinx ela também fala uma coisa. E que é foda, porque a Jinx entende dessa dor também. A Jinx entende muito de dor, né, na verdade. Ela é uma das personagens que mais sofreu ao longo de Arcane. Mas basicamente a Jinx, ela consegue, através desculpa. Basicamente através dessa situação toda, ela consegue ter eu acho que é a primeira vez que ela tem uma conversa de fato com a Caitlyn. E essa conversa dela com a Caitlyn ali acaba fazendo com que ela consiga finalmente dizer algo que ela talvez quisesse dizer há muito tempo. Que é um pedido de desculpas. Ela fala que ela não sabe se teria mudado alguma coisa. Ou melhor dizendo, ela acredita que não teria mudado nada. Mas que ela não sabia que a mãe da Caitlyn estava no lugar onde ela explodiu. No final da primeira temporada. E o que isso mostra também? Que a Caitlyn, em certo ponto, ela estava tomando essa batalha como uma coisa pessoal. E ela fala muito sobre culpabilidade, sobre a gente ser culpado pelas coisas que a gente cometeu, independente de quantos atos bons a gente fizer e tudo mais. Só que ela, na realidade, ela estava buscando um jeito de lidar com o luto, de lidar com a perda da mãe. E o jeito que ela lidou com essa perda fez ela se perder, né? A gente vai ter a fuga. Quer dizer, a gente vai ter outros dois momentos, na verdade, né?
Uma coisa interessante é que a forma que a Rosa Negra usa é uma forma de sombra e tudo mais, e ela tenta se passar como irmã da Mel, como uma forma de apoio, e deixa bem claro que na verdade ela queria recrutar a Mel. Porque ela também é usuária de magia e tudo mais. E isso vai ser importante no futuro. Mas voltando ao foco, a gente vai ter um momento em que todas as forças da guarda vão ser levadas para os portões, para as pontes, na realidade. E esse momento vai ser o momento em que a vai roubar as chaves e vai tentar e vai lá soltar a Jinx. E quando ela vai soltar a Jinx, ela conversa, a Jinx tá bem deprimida, a gente nota isso claramente. E ela fala assim, você nunca vai desistir de mim, né? Tipo... Só que ela não fala isso rindo, ela fala, você nunca vai desistir de mim, né? Sabe? E você sente a dor. E você sente que tudo que a Jinx quer é paz. E ela sente que ela é o obstáculo da paz. Ela sente que ela é o problema. E ela... Num golpe de momentâneo, ela foge. Ela deixa a Vai presa na cela. E fala que a Vai ela não devia se culpar pelo que aconteceu com ela. Que a Vai ela não tem culpa de nada daquilo. E que ela pede desculpa por ela ter feito acreditar qualquer coisa do tipo. E que ela merece ser feliz. E que ela deveria ficar com ela. Ela, Caitlyn, no caso. E que elas se dão muito bem e que é muito bom. Basicamente ela dá a benção, né? E depois, quando a Vai pergunta, onde você tá indo? Ela fala, eu tô indo quebrar o ciclo. O que nos leva ao terceiro episódio, né? O terceiro episódio vai mostrar a Jinx indo quebrar o ciclo. Ela incendeia com a cidade já tá evacuada, né? Zaun tá evacuada. Basicamente, tem pouquíssimas pessoas lá. A maioria das pessoas foram para Piltover. Numa cena bem sólida, bem sóbria, inclusive. Mas, basicamente, a Jinx, ela incendeia o escritório do Silco, ela incendeia o bar do Vander, e ela vai incendiar o esconderijo dela. Só que ela não vai somente incendiar o esconderijo dela. Ela vai fazer uma mega bomba e jogar tudo pelos ares. Só o esconderijo dela, mas sim. E é nesse momento que o Echo chega. O Echo, que agora consegue voltar no tempo, mesmo que bem pouco, e consegue fazer várias coisas. Mas esse Echo, que conheceu um outro lado da Jinx, que conheceu a Powder gênia, a Powder sem todos os problemas que aconteceram, e ele tem os probleminhas, ele vê várias vezes as coisas explodem, ou ela tenta se jogar, ou tudo dá errado várias vezes, e ele volta no tempo várias vezes, até chegar nas palavras certas. E ele consegue a atenção dela, tá? Outra coisa, tá? Tem alguns pontos sobre o Singed que eu tava correto. Sobre ele criar um novo Warwick, só que ele usou o Victor pra isso, de certo modo. Sobre ele criar sobre ele criar um exército de cintila. Porém, tem uma parte que eu tava errado. Ele não usa o gás venenoso em Piltover. Ele não usa esse gás, não é ele que faz nada disso. Inclusive, ele possivelmente nem tá mais lá. Ele nem tá presencialmente na guerra, tá? Mas vamos adiante. Isso daí já é no final do já é no começo do terceiro episódio do terceiro ato, né? E, cara, esse terceiro episódio
ele tinha muita coisa para concluir, né? Mas vocês vão lembrar uma coisa. Eu falei direto que a trama dessa série estava ligada ao arcano. E não importa o quão importantes ou quão grandes fossem as tramas pessoais da Jinx, da Vi, da Caitlyn, do Jayce, de quem quer que seja, o que ia resolver ou quebrar essa série era o arcano. E não dá outra. O grande objetivo da invasão noxiana é dar acesso pro Victor ao núcleo Hex embaixo de Piltover. Porque ele quer criar outra anomalia de maneira a alcançar a gloriosa evolução. Porém, não é tão simples. E eles fazem todo um plano mega elaborado, tá? A guerra, ela vai estourar, tá bom? Ela é inevitável. É interessante que a Caitlyn e a Vi, eu não lembro se isso é no episódio 2 ainda. Elas têm o primeiro romance, full romance mesmo. Elas vão até os preço. Mas o que eu achei legal dessa cena? Que a Caitlyn fala pra Vi. Elas se beijam, mas aí antes a Caitlyn fala: Não, eu tenho que te contar um negócio. Eu estive com a outra pessoa enquanto a gente estava lá. E a Vi responde um sonoro: Não me importa! O que é muito bom. Porque a vida, ela não pode ser vivida no passado. Ela não pode ser vivida baseado no que já aconteceu. Você tem que tomar suas decisões baseado no que você quer que aconteça ainda. Então, elas têm uma cena de muita paixão e é muito interessante porque tem um momento de reconhecimento das feridas uma da outra. E é bem legal, assim, a cena é bem interessante. Ela é um misto de sensações ali. Mas voltando, né? Caitlyn e Vi estão juntas de novo. E a gente vai voltar, e vale ressaltar que nesse terceiro episódio a gente começa com essa questão toda de conselho de guerra e de plano e de o que tem que fazer e como tem que derrotar. E que a ideia deles é trazer o Victor até o núcleo Hex da cidade. Então eles fazem todo um mega plano para impedir que isso aconteça. Agora munidos da magia, ou seja, do arcano da Mel, munidos da energia de Hextech que energiza Piltover ainda, de todos os dispositivos, né, tipo as luvas da Vi, tipo o rifle da Caitlyn, tudo que eles têm à disposição. E eles vão a esse confronto. É interessante que a Ambessa, ela usou as armas do Rictus, né, o soldado dela, ela usou aqueles dispositivos anti-magia para poder combater o que ela sabia que ia acontecer. E aquilo ali realmente é extremamente apelativo. É tipo um véu da Banshee, só que com uso infinito. Meu Deus do céu. Se existisse uma parada assim no jogo, dane-se. Você anulava qualquer caster do jogo. Que bom que não existe. Mas o que ocorre, né? A guerra vai estourar. E vai ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente vai ter batalhas contra diversos tipos de soldado. A Caitlyn vai estar ultando, vamos dizer assim. A gente vai ver muitas batalhas desenfreadas acontecendo. E o que acontece, né? Quando eles estão num momento de perda muito forte, em que eles vão ter realmente uma luta pela sobrevivência extrema. E caralho, eu apaguei um detalhe completamente importante da minha cabeça. O Echo, ele volta não somente com o peso
das decisões e do futuro, e de reescrever o futuro. Mas também com o peso de um legado. Porque a gente vê que na singularidade, quando aconteceu aquela anomalia, o Heimerdinger estava naquela dimensão que o Echo chega há mais de 3 anos. Então eles chegam em períodos diferentes de tempo. E o Heimer, ele se acostumou com a vida ali. Ele era bem velho, ele já tinha vivido muitos anos, né? E ele meio que dá aquela do mentor que fala sem falar tudo. Porque quando ele cria o dispositivo que vai gerar a anomalia nova, ele tem que fazer todo um negócio para a parafernália energética. E quando ele consegue realizar isso, o Echo, ele leva todo mundo a crer que ele e o Echo vão voltar para a realidade. Só que aí no último segundo ele sai correndo de dentro da anomalia, porque ele tinha que conectar o último cabo de energia. E nessa explosão, ele é desintegrado completamente. É importante ressaltar que o Echo desse plano, ele volta a si, e o corpo do Echo da dimensão de Arcane, ele se reforma dentro da anomalia antes dele voltar, tá bom? Então agora a gente pode voltar pro presente. Por que eu tive que lembrar disso? Porque essa temporada de Arcane não teve medo de lidar com perdas, com mortes, com fins de ciclo, tá? E realmente a guerra ela vai acontecendo até o momento em que eles estão... o pessoal, a Vai e mais uma galera estão encurralados numa torre que tem uma espécie de canhão, e a Caitlyn tá com uma pequena força-tarefa, que é ela, o Stab, a Maddie e mais 3 ou 4 soldados aleatórios que estão como uma Spec Ops, né? E quando a Ambessa chega na cidade chega ali com finalmente o casulo do Victor, é quando eles vão tomar ação. A ideia deles, claramente, era jogar uma bomba nesse casulo e com isso garantir que o Victor fosse impedido. E o plano, e aí eles jogam bombas de fumaça, tem toda uma estratégia, vão lá atirando, atacando, tal, passando ali. Só que quando eles vão botar a bomba, tem um problema no detonador, ela não explode. E alguém nocauteia a Caitlyn. E aí a gente vai, entender, muitos pontos. Muitos pontos. Quem nocauteou a Caitlyn e traiu todo mundo e também sabotou o detonador? A Maddie. Sim, a Maddie foi um artifício usado pela Ambessa para tentar tanto fazer a Caitlyn esquecer a Vi, porque a Vi era um elemento instável, difícil de manipular, quanto para fazer a Caitlyn quanto para dar um conforto a Caitlyn, quanto para ter informações de cama, vamos dizer assim, né? Porque você compartilha, a gente compartilha muita coisa com as pessoas que a gente compartilha intimidade. Então, era um informante perfeito, era a espiã perfeita. E é curioso porque hoje, durante a live que eu fiz antes de começar Arcane, teve uma pessoa que comentou exatamente isso. Comentou: a Caitlyn, a Maddie não tá certa não, ela não é boazinha não, ela tem alguma coisa de errada. E mano, não deu outra, cara. Caraca, até eu pensei nisso, eu falei, mano, ele falou mesmo. Mas aí o que acontece? É claro que isso é uma reviravolta, é uma situação, né? E só que essa situação não é tão simples assim.
o que acontece? Os soldados, a Caitlyn ali, ela tá presa, rendida, e eles vão ser eliminados. Só que aí o que ocorre? O que ocorre? Nessa hora chega a Mel, salvando a bunda da Caitlyn e matando a Mad no processo. E na hora que eles pensam assim, fudeu, quem vai chegar pra salvar o dia? Pois é, meus caros, quem vai salvar o dia são Jinx e Echo. E não somente eles, como todos os fogolumes que vêm com seus hoverboards e com seus novos artifícios jinxificados pra combater. E cara, é foda, porque nessa parte rola um desespero muito grande. Morre a Maddie. O Loris é acertado por várias setas de besta e também cai ali. E cara, e quando eles estão nessa parada, né, acontece mais uma reviravolta, né? Eles fazem todo um paranauê, estão lá tretando com a galera e de repente, né? Eu não lembro até se a ordem dos fatores é exatamente essa, mas eu acho que sim. Eles conseguem criar uma brecha e atirar com o canhão lá É isso mesmo. A Jinx chega, salva a galera, eles tiram muito do peso das costas do pessoal. E aí eles atiram com o canhão bem no casulo. Só que isso revela um casulo oco. Enquanto isso, Jace estava lá no subterrâneo desativando o portal Rex. E a gente vai cortar para uma cena tensa. Basicamente o Victor, agora numa forma muito mais parecida com a que a gente conhece do jogo, já está ali. E ele vai começar a confrontar o Jace. Enquanto ele vai confrontar o Jace e ele vai reativar o núcleo Rex e tudo mais, na superfície os autômatos entram em ação. E não somente os autômatos normais, como um autômato do Warwick, do Vander transformado. Então a gente tem um autômato daquela forma bestial, só que muito mais forte, né? E cara, é curioso nesse caos todo que a Jinx e a Vi, elas conseguem... Eu fiquei feliz com isso, porque o laço que foi reconstruído no segundo ato, ele se mantém forte. E essas duas, elas estão resolvendo o assunto interno delas. Porque enquanto está rolando essa treta toda, elas estão lutando com o Warwick, né? Com o autômato Warwick. Interessante ressaltar, os autômatos do Victor estão atacando todo mundo e todas as pessoas, só que eles não estão matando ninguém. Todas as pessoas que eles derrotam, eles estão... com a Jinx chega... Lembrei o que aconteceu. Junto com a Jinx chega o pessoal de Zaun. A Sevica, o Scar, chega uma galera, tá? É bem lembrado disso. Mas o que acontece? Quando os autômatos chegam, é outra reviravolta imensa na luta, porque os autômatos são absurdamente fortes. E eles... todas as pessoas que eles derrotam, entre aspas, eles nem precisam derrotar, eles só precisam pegar a pessoa e induzir a transe. Então eles botam todas as pessoas num transe como que fossem alcançar o estado da gloriosa evolução. Só que o autômato pelo menos fica parado no estado junto com a pessoa. Enquanto isso está acontecendo, a gente vai ter 3 grandes confrontos, tá? Jinx e Vi contra Warwick, Caitlyn e Mel contra Ambessa e Jace contra Victor.
Jace contra Victor não é bem Jace contra Victor. Dá pra dizer que é Jace e Echo e todo mundo, mais ou menos, contra o Victor. Tá? E é interessante ver isso tudo, porque a gente vê que no fundo, o Victor, ele fez aquilo pensando no bem. A Jinx, ela e a Jinx, a Vi e a Caitlyn, e talvez até a Mel, estavam. Mas aqui a gente tem 3 núcleos, vamos dizer assim, né? A gente tem o núcleo dos homens de ciência destruídos pelo Hextech. Victor, Jace, Echo. Ok? Beleza. O Echo perdeu o mentor dele, o Heimer, né? Que foi mentor dos 3, de certo modo. Lá embaixo, o núcleo das pessoas que estão enfrentando o seu legado. Que é onde a gente vai ver a Caitlyn e a Mel contra a Ambessa. E, no meio, as irmãs, ou melhor dizendo, o duelo da família. Aquele núcleo familiar que foi despedaçado por uma tragédia, tentando se reconstituir. E nessa realidade de Arcane, é muito interessante ver que a Mel, ela poderia ter deixado a mãe só perecer depois que elas conseguem vencê-la, né? Inclusive as coreografias de batalha estão muito boas, estão bem bonitas de se ver. Mas essa situação, ela ela podia ter deixado a mãe à mercê da Rosa Negra, mas ela não faz. Ela liberta a mãe, e só que a Ambessa não vive para ver isso. Ela não continua, ela se vai de qualquer maneira, mas ela não cai às mãos da Rosa Negra. Mas é muito importante ver que a Mel conseguiu superar o seu legado. Ela conseguiu superar essa história dos Medarda. E a Caitlyn conseguiu ser quem ela queria ser. Ela conseguiu ser uma forma de justiça que o próprio clã não conseguia ser há muito tempo. As irmãs e o Vander, elas conseguem lidar finalmente com o luto da perda daquele pai. E elas meio que terminam de se perdoar no meio de tudo aquilo. E de se aceitar. E tudo isso culmina no sacrifício final da Jinx. Para que tudo acabe bem. A Jinx, eu acho que ela pensa... Ela tava com muita dor. Ela já tinha sofrido muito. E ela sabe que... ela não queria mais nada desse mundo. Então tudo que ela queria... Claro, se ela pudesse viver com a irmã e ver a irmã ser feliz e ter essa família e tudo mais, seria ótimo. Mas no momento em que ela teve que escolher, porque ali ou a Vi ia sair junto e os 3 iam cair, ou ela abria mão, só que ela sabia que a Vi nunca ia soltar. Então ela força a mão da irmã para fazer um sacrifício heróico para que com certeza é uma das maiores heroínas da série toda. Jinx e Echo estão assim no topo do topo. O Heimer também não tá muito atrás não, tá? E enquanto isso a gente vê
o Jace finalmente... O Jace chegando no ponto da gloriosa evolução, ou seja, o Victor teoricamente venceu. Tá? O Victor venceu. Ele conseguiu subjugar todo mundo. Só que nesse momento em que ele subjuga todo mundo, ele tem uma última conversa com o Jace, né? E não é bem todo mundo. O Echo tava solto. E o Echo, ele usa... É uma cena incrível, inclusive. Uma cena de ação incrível, porque ele vai passando pelos autômatos, e aí dá errado, ele volta no tempo, ele tenta de novo, pá, dá errado, ele volta no tempo, e aí os autômatos aprendem e prendem ele, não deixam ele voltar, e aí tem uma cena extremamente desesperadora, porque ele tá preso, e aí ele volta no tempo, só que ele não consegue voltar o suficiente, ele ainda tá preso, e o negócio fica extremamente louco, aí ele faz um grande movimento, e rebobina mais o tempo, né? É como se ele realmente tivesse ultado ali com força. E se desfaz do dispositivo, jogando ele, criando outra singularidade, outra anomalia contra o Victor, que não entende aquilo, porque aquilo ali não devia existir. E realmente não devia existir. Mas sabe por que existe? Porque essa anomalia veio de outra linha temporal. Assim como a anomalia que está no martelo do Jace. Essas anomalias, que não deveriam existir nesse plano, elas de fato vêm de outros planos, de outras linhas do tempo. Por isso que elas conseguem existir ali. Então elas são ultra anomalias, de certo modo, né? E o que ocorre? Nesse momento é que o Victor... Um pouco da faceta da gloriosa evolução dele se desmantela e o Jace conversa com ele. Finalmente, né? E no momento que o Jace consegue abraçá-lo, o Victor acessa todas as memórias do Jace e vê o resultado da gloriosa evolução. Inclusive vendo a si mesmo e que ele mesmo é que tinha parado. E que ele mesmo estava insatisfeito com o resultado da ação que ele ia tomar agora. Então, tudo precisava acontecer do jeito que aconteceu para que eles chegassem nesse preciso momento e finalmente as coisas fossem consertadas, fossem colocadas no lugar certo. E o que acontece nesse... Acontece que, na verdade, o Victor, ele recebe a runa do Jace de volta, porque ele precisa completar o ciclo, eventualmente. E todo mundo é liberado de novo. Então, a gente tem um pouquinho de Aftermath, né? Mostrando como ficou tudo, ou pelo menos um pouco das coisas depois de tudo, mostrando que as consequências do arcano serão vividas e lembradas por muito tempo. Zaun e Piltover estão juntas de fato agora, tanto que tem membros de Zaun no conselho de Piltover, a Sévica virou uma representante de Zaun no conselho. A Caitlyn e a Vi estão mais juntas do que nunca. Inclusive a frase final da Vi é que ela não vai se livrar tão fácil dela, né? Que ela não vai... Não tem como limpar ela, porque ela é aquela terra que fica embaixo da unha. Que é o nome do episódio, inclusive. Mas basicamente a Vi tá finalmente começando a lidar com o luto, mas agora de fato da perda da irmã e de tudo mais. É importante também ressaltar que tem outro ponto que se confirmou. Orianna, meus caros. Aparece por um pequeno instante a Orianna, filha do Singed, na forma que a gente conhece do jogo. Ela meio mecânica, né? Ela como autômata, criada pelo... Ou seja, ela foi convertida pelo Victor, só que de uma outra forma, né? Ou simplesmente o Singed usou a energia que fez o Victor para usá-la.
pode ser que na realidade ele tenha usado a cientista, que eu esqueci o nome, que ficava junto com o Victor lá dentro, pra isso, tá? Como parte do acordo. Mas, basicamente, os personagens têm efetivamente seus finais. A gente tem a Vi tornando realmente uma oficial, a Caitlyn aceitando o legado e indo em frente com a vida, tá? Mas eu acho que no fim das contas tudo se resolvia ou se danava através do arcano. A série ela não deixa, ela deixa várias perguntas sem resposta, talvez, tá? Na verdade ela deixa só uma, vamos dizer assim, né? Que é a questão da Rosa Negra. Mas não cabia continuar essa questão aqui. E eu acho que Arcane conseguiu se fechar muito bem. Todos os ciclos que foram abertos em Arcane foram fechados. A Ambessa teve seu final, a Guerra de Noxus com Piltover teve seu final, o legado da Mel teve sua revelação, a Caitlyn teve o seu arco de crescimento, a Vi teve seu arco de crescimento, a Jinx foi cravada como heroína de fato, o Victor viu outras... Cara, é isso. Basicamente todos os personagens, de um jeito ou de outro, alcançaram um tipo de satisfação. Ou um tipo de final. E eu acredito que isso seja um ponto, assim, a cereja em cima do bolo dessa obra magnífica que foi Arcane. Pra mim ainda é o melhor episódio, ainda é, e provavelmente, e óbvio, né, não tem como mudar, o último episódio do segundo ato. Eu acho que aquele episódio ele trouxe peso, ele trouxe emoção, ele trouxe coisas que eu só tinha sentido no último episódio do primeiro ato. Não, no último da primeira temporada, quer dizer. E pra mim, eu acho que aquele episódio ali, ele mostra muito do que é Arcane, de fato. E sim, pra quem joga o jogo, né, vocês vão dizer, não sei o que, mas pô, mas essa é a lore do campeão? Não, não exatamente. Parcialmente sim, mas oficialmente Arcane é outra dimensão, é outro plano. A gente não sabe se as outras histórias de League of Legends vão se entrelaçar com Arcane ou não. E nem se a Riot tem essa intenção. Mas de certo modo eu até gosto do fato deles terem colocado esse multiverso não atrelado. Porque através desse não atrelamento das coisas, eles conseguem trabalhar outras histórias sem depender do que aconteceu em Arcane. Entendem? Então toda vez que eles forem trabalhar e criar uma nova história, eles vão poder começar naquele universo, na base dele, e sem a pessoa se perguntar, mas e Arcane? Mas e não sei o que? Mas e blá blá blá, isso aqui tá aqui atrás, isso aqui tá aqui, entendeu? Então, é isso, tá? Gente, essas foram as minhas considerações, e o meu review, e as minhas referências, e coisas que eu fui lembrando. Por favor, comenta aqui embaixo, referências que eu não tenha pego, o que eu deixei escapar, o que eu esqueci, o que eu não falei, o que eu vi, o que você viu. E qual foi o seu episódio favorito de Arcane? E por quê? Tá? Então, gente, muitíssimo obrigado. Foi um prazer imenso poder assistir essa obra, poder estar vivo nesse momento do tempo. Poder ser essa singularidade, poder ser essa anomalia na existência. E muitíssimo obrigado por me darem a atenção e tempo de vocês. E como sempre, beijo enorme no coração. GG. E até logo.